Olá, gente, bom dia! Olha, hoje é um dia muito importante, muito significativo, sabe por quê? Porque hoje é 11/12/2022. Então, se você pegar, escreve isso aí, 11/12/2022, você vai ter 11122022. Se você somar todos esses números, você vai ter o número 11, referente ao dia de hoje, 11. Então, é um encontro de dois códigos. Sabe o que isso significa? Nada, meu amigo. Não significa nada. Eu estou falando isso para vocês porque é o que nós sofremos ao longo de mais de 20 anos depois que introduziram essa urna eletrônica digital, onde você consulta com a sua biometria para você poder votar. Sabe, eu vou falar do que acontece quando um ilusionista, diante de uma plateia, pode encher o Maracanã, colocar lá 100 mil pessoas e põe um mágico lá na frente. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um show de ilusionismo. Ele vai desviar sua atenção para tudo aquilo que você pensa que é importante para ele poder fazer a mágica. Porque a mágica é um truque. Não existe, né, a coisa abstrata, existe a coisa concreta. Mas ele tem que desviar o seu olhar para o mundo imaginário, para você focar sua atenção numa coisa, e quando você se distrai, ele faz a mágica do outro jeito. E você, com a atenção desviada para outra coisa, você não observa a mágica, o truque. E é isso que foi feito durante todas as eleições no Brasil a partir do uso das urnas eletrônicas. E eu vou provar isso trazendo aqui um trecho de um vídeo que justifica o que eu estou falando. E você tem que prestar bastante atenção o tanto que você foi iludido através dessa mágica ilusionista que colocou a gente numa condição de mané. Não só eu que votei nesse candidato, ou aquele que votou no outro candidato. Todos viraram mané. Tá? Todo mundo foi vítima dessa articulação milaborante, feita, né, de uma forma bem estudada, né? Porque o ser humano, se você estudar bem o comportamento do ser humano, você consegue iludir o ser humano e uma nação inteira de manés. Então vamos lá, eu vou soltar o vídeo, vocês prestem bastante atenção, tá? Porque hoje é 11/12/2022, tá? Que se somar tudo dá 11, presta bem atenção nisso, porque isso é muito significativo, tá bom? Mas vamos falar que é sério. Vou mostrar o vídeo, vocês prestem atenção e eu volto para a gente falar sobre isso. Muito importante, toda a atenção do mundo, tá bom? Quem vai falar é o ministro Barroso, que no ano passado era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele fez um vídeo longo de 15 minutos demonstrando todas as necessidades para tornar a urna eletrônica e o processo eleitoral confiável, seguro. Ele fala até assim que tem um código com 15 camadas que você não consegue penetrar, criptografia e papapá. Você tem que ver esse vídeo, mas antes eu quero você ver só esse pedacinho, que é onde acontece a mágica, onde acontece o truque e que passa desapercebido. Vamos lá? Vou soltar para vocês. O Brasil tem, provavelmente, o melhor sistema de apuração eleitoral do mundo. Às 8 horas da manhã tem início a votação, abrindo-se a sessão eleitoral para os eleitores. O eleitor dirige-se até a mesa receptora e, na maior parte dos casos, é identificado por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. E na maior parte dos casos é identificado
por biometria, isto é, por um aparelho que lê a sua impressão digital. A impressão digital de uma pessoa é única, não havendo o risco de uma pessoa votar pela outra, como acontecia em outros tempos. Devidamente identificado, o eleitor dirige-se até a urna eletrônica, digita o seu voto, retorna até a mesa receptora, assina o caderno de votação, recebe o seu comprovante e está liberado. Às 5 horas da tarde, encerra-se o processo de votação em todo o Brasil. Se ainda houver algum eleitor na fila, ele recebe uma senha e poderá votar. Após o voto do último eleitor, o presidente da sessão imprime na frente dos fiscais dos partidos o boletim da urna. Trata-se, de novo, de um extrato registrando os votos que cada candidato e candidata recebeu e também os votos nulos e em branco naquela sessão. Compartilhe esse vídeo e colabore para o combate das notícias falsas e da desinformação. Na urna eletrônica e nas eleições brasileiras, você pode confiar. Então vocês perceberam que agora eu não vou rir mais, tá bom, gente? Porque agora o negócio é sério. Por que o Barroso omitiu essa informação tão importante? Ora, se você acha que a urna é segura, preste bem atenção no que eu vou dizer. O Barroso não quis falar, sabe por quê? Ele não quis trazer essa informação, porque se ele falar assim, olha, o mesário ele tem a chave da urna, ele pode abrir a urna para qualquer pessoa votar. Então, essa urna está aberta para um elemento que está dentro da zona eleitoral. Esse elemento pode ser confiável ou pode não ser. Pode ser uma pessoa cooptada ou pode não ser. Independente disso, mostra que a urna é vulnerável. Sabe quantas sessões de urna, quantas urnas tiveram nessas eleições? Mais de 470 mil urnas. Seriam necessários mais de 470 mil fiscais de cada partido, de um candidato, para poder fiscalizar essa urna. Você acha que o Bolsonaro teria fiscais para ficar olhando essas urnas pelo Brasil inteiro? Você acha que o PL teria esse interesse de ficar fiscalizando essas urnas, olho por olho ali colado, das 8 até as meia-noite, para saber como é que aconteceu? Não tem. Esse pessoal recebe uma verba enorme de fundo partidário, mas eles não investem nisso. Olha, vou contratar fiscais para ficar todas as urnas com 4 olhos em cima, para ver até fechar a urna e eu assinar o boletim. Não, isso é muito difícil. Sabe, se fizer uma varredura nesses mesários, vai ter muita gente sem sono. Sabe por quê? Porque, presta atenção, há 32 anos nós estamos usando, né, que a esquerda está no poder. E o processo eleitoral vem sendo conduzido, né, por militâncias políticas também. Olha, você vai dizer que esse TSE hoje é imparcial? Olha, presta bem atenção, vou colocar uma imagem aqui, você confere comigo. Olha aqui, ó, você tem o Alckmin, e você tem atrás dele o Alexandre de Moraes. Quem é o Alckmin? O Alckmin é o vice-candidato a presidente na chapa do Lula. E quem é o Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes é o afilhado político
do Alckmin. O Alexandre era um advogado de porta de cadeia, até o Alckmin, né? Ele filiou-se, o Alexandre filiou-se no PSDB, e o Alckmin conduziu ele ao seu secretário de Segurança Pública. E aí, dali para frente, né, foi uma parceria, foi uma compensação. Depois o Alckmin indicou o Alexandre ao Temer, né, quase impondo ao Temer que o Temer indicasse o Alexandre de Moraes para ser ministro da Justiça do governo do Temer. E depois, né, com a morte de um ministro do Supremo, né, intimou, pode praticamente dizer isso, né, intimou o Temer a colocar o Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo que o Alexandre de Moraes ele deve hoje ao Alckmin. Então, naturalmente, se o Alexandre de Moraes tivesse que ser ministro do TSE, ele não poderia ser com o Alckmin candidato. Sabe, você está aí na Copa do Mundo, você vai ver que nenhum juiz de algum partido, de algum país, que pertence a algum país, que o time dele esteja disputando essas semifinais, ele não vai poder mais apitar. Por quê? Porque existe o conflito de interesse. Entendeu? Naturalmente, o Alexandre de Moraes deveria dizer: eu não posso ser ministro do TSE, por questão de fórum íntimo, porque eu tenho ali um candidato que é meu padrinho, que fez tudo por mim. Se eu for, eu vou fazer tudo por ele. Lógico. Então você não tem uma justiça eleitoral, né, imparcial nesse processo. Isso ficou evidente na campanha. Ficou muito evidente que ele entrou ali, né, para fazer, né, uma investida parcial partidária. Isso ficou claro. E é isso que está colocando as pessoas na rua, em frente aos quartéis. E eu digo mais, sabe, aqui em Minas Gerais tinha um publicitário que chamava Marcos Valério. Era um careca assim, ó, igual ao Alexandre de Moraes. Entendeu? Essa atitude do PSDB é muito semelhante a essa do Alexandre de Moraes, sabe? Pega uma pessoa que não tem muita expressão, né? Dá poder para ele, põe ele na frente e deixa ele bater de frente. Depois a bomba explode na mão dele, assim como explodiu na mão do Marcos Valério, né? Que foi preso, né? Mas ele era como se diz assim, um instrumento utilizado para um sistema de corrupção, de desvio de dinheiro do Estado. Agora, o Alexandre de Moraes seria o Marcos Valério II, né? Então voltamos ao assunto da urna eletrônica. Tá bom. Então, qual que é a gravidade disso? Quando o Barroso, né, que o Barroso também, olha, ele foi indicado pelo PT para ser ministro do Supremo, né? Ele já foi advogado, né? Já foi ligado ao partido, né? Aliás, quando o Cabral, o governador Sérgio Cabral, se envolveu num monte de esquema que acabou sendo preso, o procurador-geral do Cabral, né, do governo do Estado, era o Barroso. Só que o Cabral foi parar na cadeia e o Barroso foi parar no Supremo. Então, assim, a dependência, sabe, do ministro com a estrutura partidária, isso compromete muito o processo eleitoral, lógico. Então, presta atenção. Se o Barroso, né, esse vídeo que o Barroso fez e colocou no YouTube, é um vídeo institucional do TSE, ele está no site, no canal do TSE, ele foi bancado com verba do TSE para orientar o eleitor de que a urna é segura, e ele omite essa informação tão importante e tão fundamental de que o mesário tem a chave que dá acesso a qualquer pessoa para votar, independente se ele tem ou não impressão digital. O que significa isso? Significa que o próprio mesário pode ir lá e votar quantas vezes quiser.
Significa que se o mesário tiver concubinado aí com o pessoal do partido, ele pode aceitar que um eleitor possa lá votar um monte de vezes com vários títulos diferentes da urna. Ele pode lá pegar aqueles eleitores que estão lá no cadastro da zona eleitoral e que estão fora do país e que fala assim, ó, esses aqui não vão aparecer aqui, pode votar por ele. Vai lá e vota, entendeu? E eu dou baixo aqui. Então, quer dizer, essas possibilidades são todas naturalmente possíveis. E o fato do TSE esconder isso, das autoridades do Judiciário, da Suprema Corte, esconder isso é de grave importância. Isso macula todo o processo, inclusive coloca em suspeita, em desconfiança, esse poder judiciário. Ora, é muito diferente você dizer uma coisa, a urna é muito segura, não existe como violá-la, e ao mesmo tempo, se você falar, mas o mesário ele pode ir lá abrir a urna para quem quiser votar. Então, quer dizer, nada. A biometria não serve para nada. A biometria é o truque do mágico para iludir a plateia que ela pode ficar segura que o seu voto vai ser respeitado, vai ser seguro, entendeu? Para você confiar nessa digital, mas não é assim. E aí, o povo seguro, não, a urna é segura, ele vai e passa desapercebido. Isso aconteceu em todas as eleições, porque não é agora que a biometria deixa de funcionar e o mesário abre para as pessoas votarem. Isso é antigo. Então, gente, não basta mais nada, pega só esse ponto, esse vídeo que está no YouTube, e se ele tirar, já tem gente que já copiou, pega essa fala do Barroso, em que ele admite que na maioria dos casos acontece o reconhecimento da biometria, mas ele não fala, quando não acontece, como se procede. Essa é uma informação que ele omite, que ele sonega. Por quê? Porque essa informação põe o sistema vulnerável. Se isso não é um crime de lesa pátria, eu não sei o que isso seria. Entendeu? Porque isso cria toda uma instabilidade institucional, uma instabilidade social. Isso aí é muito sério. Eu acho que você tem que compartilhar esse vídeo. Sabe por quê? Porque hoje é dia 11/12/2022. E 11/12/2022 é 1112222, que somando tudo dá 11. O que significa isso? Que amanhã ou depois da manhã, nós, brasileiros, vamos receber de novo o diploma de Mané. Um abraço. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos vocês.